Passei do trabalho, vi esse painel aqui, ó. Vi esse painel, aí vim chamei minha sogra para ela me ajudar, porque é muito pesado mesmo. Deixa eu virar aqui, ó. Acho que tinha tinha 3 espelhos, né? Só conseguiu salvar um, mesmo assim a pontinha tá quebrada, mas não tem problema. Mas, ó, mas eu não vou usar ele como painel, não. Eu vou desmanchar ele para me fazer um armário para minha cozinha. Ó, essa parte aqui, acho que essa parte aqui era do rack, né? A parte de baixo, ó. Bom dia, já tô aqui, né? Como eu mostrei ontem, eu desmontei ele todo para deixar hoje no jeito. Eu esqueci de gravar, né? Mas eu já coloquei a estrutura aqui, não tem nada parafusado ainda. Eu só cortei aquela madeira ali com 65 centímetros, né? O móvel vai ter 62 de largura, mas eu quis deixar a madeira de cima passando um pouquinho. Pouca coisa, né? Aí eu tô medindo aqui bem direitinho para o espaço que eu vou colocar, que eu vou mostrar para vocês agora. Ó, eu quero colocar o armário aqui. Esse armário é o quê? É uma torre quente que eu tô fazendo a partir daquele painel que eu achei na rua. Eu desmontei ele todo, como eu mostrei aí no início do vídeo, e vou desenvolver um armário bem grande. E quero colocar portinhas nele na parte de baixo para mim tá colocando as minhas vasilhas. Porque esse armário aqui que eu tenho, ele tá com muita coisa. Ele tem panela, compra, é muita coisa. E eu quero deixar ele só para compra, né? E quero ver se eu consigo fazer o máximo de prateleiras que eu conseguir, mas eu queria muito fazer uma parte que tivesse portas, que é onde eu vou guardar ou minhas panelas ou minhas vasilhas, né? Isso aí eu vou organizar depois. Essa prateleira aqui vai sair também, e essa prateleira aqui de cima vai ter que sair, eu vou ter que colocar outra, porque senão o armário não vai encostar lá. Ele vai vir mais ou menos aqui. Ele não vai vir até aqui à frente, não, até porque as madeiras não têm essa largura. E mesmo que se tivesse, eu diminuiria. Essa daqui vai permanecer, porque eu tô fazendo a medida que ele entre no encaixe certinho. Então, aquela madeira ali vai sair e aquela dali também vai sair, mas eu vou tirar depois. E meu forninho tá pra cá, porque a intenção, já há muito tempo que eu tô querendo fazer esse armário, mas como eu não tinha encontrado as madeiras, né, eu fui deixando como tava, que era em cima desse daqui. Até por sinal, eu vou desmanchar ele, que eu vou precisar das madeiras para fazer as prateleiras também, né? Vamos ver, se eu precisar eu desmancho, se não, eu não desmancho, vamos ver, né? Então, eu vou começar a parafusar ali, né, para dar estrutura ao móvel. Vou colocar a parte de baixo e a parte de cima. A pessoa, quando jogou o móvel, jogou de qualquer jeito. Quebrou 2 espelhos, só ficou esse, que depois eu vou vir com a tico-tico recortando aqui e vou fazer uma moldura para ele, porque ele quebrou ali na pontinha, tá vendo? Mas o pedaço eu guardei, eu vou colar, mas eu vou fazer a moldura em volta dele todo e vou usar ele em outro local. Se ele desse, eu ia colocar ele aqui, mas ele não dá. Ele daria nessa parte aqui, eu acho, né? Sobraria até um pouco. Mas aqui, infelizmente, nessa parte ele não vai dar. Então, eu vou fazer uma moldura e vou colocar ele em algum canto aí da casa, né? Disso aí depois a gente vê. E ali tá quebradinho, tá vendo? Mas nada que uma cola de madeira não resolva, né? Pode serra e cola. Isso aí não é problema. Então, eu vou começar a montar aqui tudo certinho. E é isso. A parte do acabamento eu tô colocando pra fora e a parte sem acabamento eu tô colocando pra dentro. Depois eu vou ver se eu compro a tinta e pinto ele por dentro, tá? Mas não vai ser agora não. Hoje mesmo eu só vou montar ele e colocar ele no lugar. Eu não gosto de pegar aglomerado,
Porém, eu achei um desperdício quando eu vi esse painel jogado na rua. Eu tive que pegar. Aí, sozinha, não ia conseguir, porque ele é muito pesado, muito pesado. É uma madeira de compensado, mas é uma madeira muito pesada e ele montado estava mais pesado ainda. Então, eu tive que vir em casa, chamar minha sogra para ela poder me ajudar. E quase nós duas não conseguimos. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Então, é isso, gente. Eu vou começar a dar início à montagem dele aqui e já já eu volto para mostrar para você. O armário tá ganhando forma, como vocês podem ver, né? Já coloquei 2 prateleiras e olha a trepidação que eu fiz aqui. Mas o importante é que no nível está. O armário, eu já coloquei ele aqui no lugar, mas eu não vou mostrar para vocês agora, porque eu vou dar uma paradinha para fazer o almoço, mas já coloquei o fundo nessa parte aqui que eu falei. E depois é que eu vou ver se as madeiras vão dar para fazer a portinha. Se der para fazer, eu vou fazer pelo menos nessa parte aqui, tá? E essa daqui, vamos ver, né? Então eu só vou mostrar ele para vocês, mas o lugar que ele vai ficar é aqui. Já coloquei os pezinhos, falta só dar o acabamento, né? Que sobrou as madeiras de acabamento ali, então eu vou dar o acabamento nele. Aqui já é pós-almoço. E o que foi que eu fiz? Essa madeira aqui, ela fazia parte do painel, ela era prateleira, né? Uma prateleira bem grossa. Deixa eu vir pra cá pra mostrar pra vocês, ó. É uma prateleira bem grossa, ela tinha 2 metros. Aí eu marquei ali e dividi, porque eu vou trocar as 2 prateleiras que vai ficar ao lado do armário, né? Eu vou tirar as que já, na verdade, já tirei as que tava e tô colocando essa. Uma já coloquei lá, só falta parafusar aí por baixo, né, na mão francesa. E essa daqui também eu vou colocar lá. Mas agora o que eu vou fazer é o seguinte. Aqui tem essas ripinhas aqui, ó. Essa daqui eu não vou usar não, porque ela não tem acabamento. Eu vou usar essa daqui, ó. Que ela tem um acabamento aqui. Eu só preciso ver se vai dar certo lá. Se der certo do jeito que eu tô pensando, eu vou colocar. Se não, se eu ver que vai atrapalhar, eu nem vou colocar. E a questão das portas, eu vou ver agora ali se der. Se der, eu coloco. Se não der, eu também não vou colocar. E quando eu achar madeira, aí eu coloco. Tá bom? O armário veio morar aqui. Eu fiz uma torre de eletro, né? Coloquei o meu forninho, coloquei a minha airfryer, meu liquidificador. Pra cá as coisas estão secando, que eu tava organizando, né? Limpando, mas vamos focar aqui. Então, o armário, gente, em si, eu vou deixar ele nessa cor. Porém, por dentro, ele tá sem acabamento. Então, eu vou ter que comprar uma tinta à base d'água para poder pintar ele, para não ficar a madeira exposta, né? A parte que não tem acabamento, porque eu preferi colocar a que tem acabamento para fora. Lá em cima também, aqui nessa lateral, tá sem acabamento, mas eu vou pintar, né? Vou passar uma massinha, como eu falei para vocês. E aqui nas portas, eu fiz com todo o resto do painel que sobrou e coloquei essas ripinhas aqui para tampar a fresta. Ui! Ali ainda falta fazer um pequeno reparo, tá vendo? Ó. E as dobradiças eu coloquei para fora
o certo seria para dentro, mas ficou uma fresta muito grande e eu não quero que entre bicho nenhum, nada. Então, eu coloquei a dobradiça para fora, que também se usa dobradiça para fora, né? Mas lembrando que as portas eu vou pintar. Então, quando eu for pintar as portas, eu vou pintar a dobradiça e vai ficar tudo uma coisa só, tá? Eu quero frisar bem isso. Ali eu já mostrei para vocês, eu acho, né? Eu coloquei um pezinho, eu fixei o pé numa madeira, numa ripa de lei e depois coloquei ali abaixo, né, para ficar bem firme, porque esse armário eu vou medir direitinho, mas ele ficou com 2 metros e alguma coisa. Aqui, como foi sobras de madeira, ó, essas frestinhas, ficou essas frestinhas, tá vendo? Não teve jeito. Mas eu coloquei uma madeirinha, falta colocar aqui, ó, que eu esqueci. Deixa eu ver. Eu esqueci. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Eu uni 2 madeiras com as próprias pecinhas que vieram no painel, tá? Para poder fazer essa porta aqui, senão eu não teria a porta para colocar. E essa madeira de cima foi um pedaço que sobrou e eu cortei. Os puxadores eu ainda vou fazer, né? Eu tô vendo como eu vou fazer. E essa ripinha aqui do meio, eu coloquei para que não ficasse nenhuma fresta. Como vocês podem ver aqui, é uma emenda, tá vendo? É uma emenda, mas isso tudo ainda vai ter acabamento. Mas já é à noite e eu não consegui terminar, tá vendo? Aqui embaixo também ficou uma fresta, mas eu coloquei uma ripinha por dentro para não entrar nada. Então, aqui na frente não tem nada definitivo, tá? Não tem nada terminado, na verdade. Eu ainda vou terminar, vou dar acabamento, mas eu queria mostrar para vocês, porque esse vídeo, ele vai ter continuação, tá? Mas ficou dessa forma, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Essa parte aqui eu coloquei uma ripinha de madeira ali e outra ripinha para dar uma sustentação a mais aqui no forninho. Nessa parte aqui eu vou guardar as minhas panelas, o fundo eu cobri, aqui a parte de baixo também. Ó, eu coloquei as coisas meio por cima, mas aqui embaixo vai ficar as minhas vasilhas. Eu ainda vou arrumar direitinho, mas o fundo também tá bem fechadinho, tá? Ficou dessa forma aqui. Lembrando que aqui era um painel. Então, eu transformei o painel em um armário, numa torre, né? Numa torre para colocar os meus eletros. E a prateleira que tinha no painel, eu cortei, que ela tem tipo um amadeirado, né? Eu cortei e coloquei aqui para ficar igual. Ó, ficou dessa forma aqui. Então, no próximo vídeo, com fé em Deus, eu vou finalizar o armário, né? O armário, a parte de dentro, que eu vou pintar, e as portas que eu vou dar um carinho melhor nelas, tá? Então, ela não tá terminada, falta muito acabamento aqui. Eu fiz o máximo que eu consegui, eu dei o meu melhor com o que eu tinha em mãos, tá? Então, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal, comentar, ativar o sininho e compartilhar o vídeo, que me ajuda muito. Ó. E não tá encostando na parede, não. Eu deixei um espaço. Deixa eu vir pra cá. Deixei um espaço que é para quando eu ligar o forninho, né? Eu vi num canal que não pode fechar o fundo para circular o ar. Então, foi isso que eu fiz. Eu deixei aberto esses 2 nichos aqui. A minha intenção só era fechar os 2 de baixo para mim guardar as minhas panelas e as minhas vasilhas para desafogar esse armário que eu tenho aqui, que eu guardo as minhas compras, tá? E o armário que tava aqui, ele veio parar aqui, ó. Eu coloquei ele aqui
na minha lavanderia, abaixo desse que eu tenho aqui. Aí ali embaixo eu coloquei água sanitária, deixa eu abrir. Ali é uma mochila que é do meu marido, de ferramenta, água sanitária que o galão não dava ali, ficava no chão, e os baldes eu posso manter aqui escondido. Esse armário ele é de madeira. O tampo que estava aqui eu tirei, guardei, porque ele era muito grande, e essas madeirinhas eram que ficava ali, naquela peça ali, aí que vocês estão vendo de madeira. Então eu retirei, só deixei a fruteira ali, e vou fazer o trabalho com ele. Aí coloquei essas aqui, tá? Não atrapalha em nada na hora de abrir a geladeira. Ó, consigo abrir normal, tá? Não atrapalha em nada. Então ficou bem bom, até porque esse armário ele já era daqui. Eu tirei ele daqui para adaptar ali para colocar o forninho. E esse outro armário que eu fiz aqui, que eu tenho um vídeo no canal, né, que é uma mini cristaleira. Eu guardo meus copos, meus pratos, tá? Eu guardo tudo aqui, ó. Que ele também falta acabamento, né? Falta pintar por dentro. Eu quero pintar ele por dentro de branco. Então tá faltando isso. Mas não vai ser agora. Então é isso, gente. Encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!